você é livre, libere um brado de vitória. Nós celebramos o teu nome, Senhor. Espera por ti, dance com liberdade. A graça espera por ti. Onde o Espírito de Deus está, liberdade, liberdade. Onde o Espírito de Deus está, liberdade, liberdade. Ele nos levou das trevas para a luz. Como é grande o seu amor. Onde o Espírito de Deus está, liberdade. Seja livre. Abertos, a graça espera por ti. Dance com liberdade. A graça espera por ti. Onde o Espírito de Deus está, liberdade, liberdade. Onde o Espírito de Deus está, liberdade, liberdade. Ele nos levou das trevas pra luz. Como é grande o seu amor. Onde o Espírito de Deus está, liberdade. Seja livre. Seja livre. Teu nome as cadeias se abrirão. E ao som do teu nome os corações viverão. E ao som do teu nome as cadeias se abrirão. E ao som do teu nome os corações viverão. Aquele que venceu tudo por nós. Aleluia!
declaramos grande é o Senhor. Grande é o Senhor, nós te adoramos, tu és grande, ó Deus, aleluia. Nós queremos exaltar o teu nome, Jesus, acima de qualquer coisa, Jesus. Não haverão barreiras, não haverão limites, Jesus, pois o teu nome será exaltado. Tu és digno, nós te adoramos, declaramos que tu és o nosso Rei, Jesus. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Tu és o Rei, Jesus, tu és o Rei, ninguém pode mudar. Tu és o leão, és o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar.
descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele é o nosso leão que ruge nos nossos lares, que ruge nas nossas casas. Ele estremece toda a carne, ele estremece o nosso coração com o seu rugido. Quando o leão ruge, meu querido, ele ruge para estremecer a gente de dentro para fora. E eu quero te dizer nessa manhã que o leão de Judá, ele vai estremecer a nossa cidade, ele vai estremecer os nossos lares. Ele vem com cura, porque ele levou na sua cruz todas as nossas dores. Ele levou sobre si. E isso é promessa de Deus para as nossas vidas, para as nossas casas. Declare isso com fé. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Declare isso a Ele. Diante da majestade. Declare bem forte que ruge o leão. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, que a terra estremeça ao ouvir a tua voz. Querido Jesus, leão da tribo de Judá, nós te adoramos. Nós te adoramos como igreja reunidos nesse lugar. Senhor, nós levantamos nossas vozes a Ti para dizer que Tu és Deus sobre todas as coisas. Ó Cristo, ó Senhor, ó nosso Salvador. Nós te adoramos com toda a intensidade do nosso ser. Colocamos o nosso coração na Tua presença nessa hora para dizer que Tu és o Rei, que Tu és o Senhor, que Tu és dono absoluto das nossas vidas, do nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti nesse dia, nesse momento, nessa hora, porque sabemos que Tu estás aqui, sabemos que Teu Espírito Santo está sobre nós, sobre Sua igreja. Aleluias, colocamos também nesse momento diante do Senhor, Pai, a nossa liderança, os nossos líderes, os nossos queridos pastores, essas famílias, esses casais, o qual o Senhor tem usado poderosamente na nossa nação para guiar esta igreja nos Teus caminhos e levar ao crescimento do Teu reino, à implantação do Teu reino nessa terra.
Nós abençoamos a vida dos nossos líderes, declaramos a prosperidade do Senhor, declaramos a paz do Senhor sobre eles, declaramos, Pai, que o Senhor os guie a cada dia mais na Tua santa presença, dando direção de onde o Senhor quer levar a Tua igreja através deles, Pai. Abençoamos as suas famílias, abençoamos tudo aquilo que eles fizerem e tentarem fazer para engrandecer o Teu nome, Senhor, nesta terra, na nossa nação, no Brasil e no mundo, em nome de Jesus. Usa poderosamente a nossa liderança, nossos queridos líderes, e eu te peço que o Senhor derrame cada dia mais bênçãos sobre a vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluia. Você pode aplaudir a presença poderosa de Jesus nesse lugar. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Querido, eu quero convidar você a sentar agora, mas enquanto você se assenta, nós vamos ter mais um momento muito precioso aqui nesse culto a Jesus. É o momento em que nós vamos estar apresentando agora as crianças. Então você, papai, mamãe, que trouxe o seu filho para ser apresentado, para ser consagrado ao Senhor nesse momento, eu já quero pedir para você vir até aqui. Enquanto você pode vir, nós vamos estar passando um vídeo, e aí você já vem trazendo a sua criança para nós estarmos orando e consagrando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Olá, papai e mamãe. A Paz Church não batiza crianças. Nós seguimos os exemplos de Jesus Cristo, que foi apresentado como está escrito nos evangelhos. Na Bíblia, só as pessoas que aceitaram Jesus foram batizadas como testemunho público de sua fé e identificação com Ele. O batismo nas águas por imersão é um passo de obediência, uma proclamação, uma afirmação e uma identificação com sua morte, sepultamento e ressurreição. Acreditamos no valor e na importância desse ato significativo na vida de nossos filhos. Por isso que hoje estaremos apresentando as crianças ao Senhor e orando por elas e seus pais. Glória a Deus. Temos aqui o Tiago, esse príncipe que está vindo aqui no colo do seu papai. Nós vamos estar orando, consagrando e apresentando ele ao Senhor nesse momento. Junto com os pastores queridos aqui, vamos estar orando e abençoando. Pai, nós colocamos diante do Senhor o Tiago agora, Senhor, junto com seus pais. Declaramos as bênçãos do céu sobre a vida dele. Declaramos que ele verdadeiramente vai estar fazendo diferença na sua geração, levando o teu nome, Senhor, sendo fiel a ti, crescendo em sabedoria e graça diante do Senhor, sendo apaixonado pelo teu reino, pela tua obra, pela tua palavra e pelo Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos bênção também sobre a vida da família, dos pais dele, que eles ensinem eles no caminho que eles têm que andar, eles possam ser instruídos através do teu Espírito Santo a educar o seu filho nos teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus nós abençoamos e apresentamos e consagramos diante do Senhor o Tiago, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero convidar você a dar mais um forte aplauso para Jesus, amém? Obrigado, queridos. Aleluias, que culto poderoso, que bom estar na presença do Senhor. Para você que está aí na sua casa também nos assistindo através das redes sociais, nós queremos dizer que você seja abençoado nesse momento em nome de Jesus, tá bom? Interaja com a gente lá, deixe lá uma palavra de bênção. Eu sei que Deus está também abençoando a sua vida, amém, queridos? Então eu queria já pedir para você nesse momento ficar muito atento, porque nós temos algumas informações para passar para você através do nosso Paz News. Olá, família Paz, tudo bem com vocês? Estamos começando agora mais um Paz News. Nesse último domingo, nós tivemos a última mensagem da série É Tempo de Fazer Acontecer. Participe dos nossos cultos, nos núcleos e na sede. Terça é dia de treinamento avançado de líderes. Se você quer aprender a ser um líder de sucesso, venha participar conosco do nosso Tadel. Às quartas e sábados, a igreja invade os lares. Se você ainda não participa de uma célula, fale com algum dos nossos voluntários. De segunda a sexta, na sede e nos núcleos, nós temos ao meio-dia a nossa base de oração. Venha conosco ser um intercessor também. Nosso Paz News está chegando ao final.
Mas antes, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até mais! Tchau! Glória a Deus! Vamos ofertar ao Senhor! Aleluias! Glória a Deus! Você pode ofertar usando os envelopes que está aí sobre a sua cadeira, tá bom? Também você pode ofertar ao Senhor através da maquineta, usando o seu cartão. A irmã está chegando aqui, amém, da atmosfera. E você também pode ofertar ao Senhor através de transferência bancária. Está aqui as nossas contas no telão. Todos os meses você pode fazer a sua oferta em nome de Jesus, amém? Queridos, eu quero aqui citar um versículo que está em Malaquias capítulo 3, versículo 10, versículo bem conhecido, né? A Bíblia fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E o Senhor fala: fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrirei as janelas dos céus e não derramarei bênção sem medida sobre a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos creem que essa promessa de Deus se cumpre na sua vida quando você é fiel? Diga amém. Glória a Deus. É um princípio recíproco, né, de Deus para nossas vidas, porque a gente semeia no reino de Deus ou devolve o dízimo para Deus e nós somos abençoados por Ele, né? A promessa de Deus é Ele abrir as janelas dos céus e abençoar nossas vidas de forma poderosa. Mas o interessante aqui, sabe o que é? É que Deus sempre nos seus mandamentos, Ele sempre manda a gente primeiro ser fiel a Ele, para depois Ele cumprir com as promessas dEle para nossas vidas, né? Então, queridos, por que Deus faz isso? Porque Ele quer extrair fé de você. Deus quer que você tenha atitude de fé, atitude de confiar nele, atitude de dependência dEle. Deus, Ele quer nos ensinar, Deus, Ele quer tratar o nosso coração, para aprender a confiar plenamente nele. Então, quando nós agimos, né, de acordo com o mandamento de Deus, o que acontece? Deus sonda o nosso coração e vê que a gente agora tem uma atitude de fé para com Ele, de acreditar nele. Então Ele vem e cumpre com a sua promessa para abençoar nossas vidas de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós como seres humanos temos a tendência, sabe, de sermos mal para com as pessoas e mal para até com Deus mesmo. Às vezes, quando estamos tão abençoados, a tendência da gente é esquecer das pessoas, é agir com falta de misericórdia. Então, por isso Deus, primeiramente, né, Ele exige que eu e você possamos ser fiel a Ele, para depois Ele derramar as bênçãos sobre nós, porque dessa forma a gente aprende ao princípio e sempre vamos ficar na dependência do Senhor. E a intenção de Deus com isso é sempre ficar nos abençoando, porque Ele nos ama e Ele quer sempre ficar derramando das suas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus, amém? Quem crê nisso, diga amém, Jesus. Queria que você agora ficasse de pé, pegasse a sua oferta, o dízimo que você vai devolver para o Senhor. Vamos estar orando a Ele em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela prosperidade do Senhor, pela bênção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Senhor, o Senhor deixou princípios, deixou mandamentos, mas também deixou as promessas para nos abençoar. Deus, eu creio em nome de Jesus, que tudo isso se cumpre na nossa vida quando nós somos fiéis. O Senhor cumpre com um propósito da Tua palavra, que é de nos abençoar por causa do Teu amor. E eu creio em nome de Jesus, Pai, que essa igreja é uma igreja muito próspera, muito abençoada, porque ela vive a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode ofertar ao Senhor com muita alegria, amém? Forte, ao meu amado, o Rei da Glória.
mais forte que você. Glória a Deus. Podeis sentar, amém, multidão. Glória a Deus, que privilégio estarmos aqui na casa do Senhor para ministrarmos, sermos ministrados, né, acima de tudo, né? E precisamos valorizar demais essa oportunidade que para alguns não está existindo essa oportunidade. Nós temos o privilégio de estarmos aqui para congregarmos, estamos reunidos como família de Cristo, né? E continuar realmente a louvar, adorar a Deus aqui na casa do Senhor. Então aproveite demais essa oportunidade, deixe o Espírito Santo ministrar mesmo no seu coração, saia daqui com a voz de Deus muito forte no seu coração e preserve ela, cuide muito bem dela, que o nosso adversário ele anseia em roubar todas as sementes que são lançadas no nosso coração, todas, sabe? Ele anseia por isso, só que nós temos que guardar de verdade, né? O salmista falou, o Salmo 119, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti, Senhor, né? A gente tem que guardar a palavra, esconder no nosso coração. Se nós não fizermos isso, nós vamos pecar contra Deus, sim. Mas nós não queremos pecar contra Deus. E para não pecarmos contra Deus, nós temos que, de verdade, guardar a palavra, né, tudo aquilo que o Senhor realmente ministra no nosso coração. Hoje estou tendo o privilégio de estar ministrando essa palavra aqui, que tem como tema, fala que teu servo ouve. Amém? Quantos aqui são servos do Senhor? Diga aleluia. Glória a Deus. Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Amém? Você está disponível? Com certeza, por isso que você está aqui, né? Glória a Deus por isso. Queridos, em Lucas capítulo 11, verso 28, diz assim, ele respondeu, o próprio Jesus respondeu isso aqui, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Jesus mesmo enfatizou que nós somos felizes não apenas pelo fato de ouvirmos a voz de Deus, mas também de obedecermos a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus no intuito de obedecê-la. Então, por isso nós temos que, de verdade, guardar no coração, para realmente viver conforme tudo aquilo que Deus fala conosco. Hoje a ênfase é em cima de ouvir a voz de Deus, mas com propósito, tá bom? Com propósito. Nós não podemos cair no engano, eu quero ouvir a voz de Deus, quero ter uma experiência com Deus, mas para quê? Não é para quê? Tem que ter um propósito. Deus só age com propósitos. Deus ele sempre quer ser ouvido para que a sua vontade se cumpra. Por isso temos que estar sensíveis à voz de Deus, tá? Deus ele quer ser ouvido por todos nós. Ele quer que a humanidade ouça a sua voz. Isso fala de relacionamento. Deus ele nos chama para termos um relacionamento com Ele, mas é um relacionamento com propósito. Você está entendendo? Com propósito. Ele não vai ficar falando como se alguém fica falando com as paredes, né? Jamais. Então, por isso Jesus ele falou que tem que ouvir, né, a voz do Senhor, a palavra do Senhor e obedecer. O propósito principal é a obediência. Eu considero de verdade que na palavra de Deus, eu considero de verdade ouvir como sinônimo de obedecer. Eu considero assim. Entendeu? Para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Para mim, o que está no coração de Deus é isso. Quando Deus fala, com o propósito de obedecermos, sabe? Obedecermos de verdade. Tem que ser de imediato. Ou seja, não tem que ter nenhuma margem para não obedecermos a voz de Deus. Então, para mim, realmente, na palavra de Deus, eu encaro dessa forma. Todas as vezes que eu leio na palavra de Deus o termo ouvir a Deus, para mim eu já estou considerando ali obedecer no automático.
sabe? No automático. Para mim, ouvir a Deus é obedecer a Deus. Para mim não existe a mínima possibilidade para que a pessoa ouça a voz de Deus e não obedeça. Para mim não existe, não quero nem dar a mínima margem que seja para tudo isso, para isso aí, sabe? Então a gente tem que ouvir a voz do Senhor e obedecer. Por quê? Porque Deus ele traçou um plano para a humanidade e tudo precisa acontecer conforme a sua vontade, tá? A gente precisa entender que Deus, ele age com propósito porque ele é um Deus de planos. Em Jeremias 29:11, para mim é o versículo mais conhecido no que diz respeito a esse contexto. Ele diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro eterno. Ou seja, tudo que o ser humano anseia, que realmente é prosperar, que realmente é não ter danos nenhum, você está entendendo? Ter esperança e um futuro brilhante, maravilhoso. Tudo isso aí, né, nós estamos querendo que aconteça na nossa vida. Nós nascemos realmente querendo ver tudo isso acontecer. Tudo isso aqui Deus ele fala que é Ele que vai fazer nas nossas vidas, sabe? Essa é a proposta dele. Só que não é do nosso jeito, é do jeito dele. É do jeito dele. Então assim, baseado nesses planos de Deus, eu coloco aqui 2 tópicos para mim que são a base. Você está entendendo? 2 propósitos cruciais nos planos de Deus para nós, para a humanidade, que sempre tem que estar na nossa mente. Primeiro, estamos preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus. Nunca se esqueça disso, tá bom? Nós, a igreja, estamos preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus nessa terra, tá? É triste demais saber que esse dia, a Bíblia diz que para aqueles que estão atribulando o reino de Deus, eles serão atribulados pelo próprio Deus, sabe? Eles serão atribulados pelo próprio Deus na vinda do Senhor Jesus. Na vinda do Senhor Jesus. Agora, para nós que somos muitas vezes atribulados por aqueles que nos perseguem, porque queremos fazer a vontade do Senhor, para nós a Bíblia diz que esse dia aí vai ser um dia de refrigério, sabe? Vai ser um dia de refrigério para todos nós, porque ali se acaba toda perseguição. A Bíblia diz que esse dia está chegando. Então, nós estamos aqui, como igreja, em missão, preparando o caminho da segunda vinda de Jesus. A Bíblia diz que quando o Evangelho for pregado nos 4 cantos deste mundo, Jesus voltará. Tá? Não esqueça desse propósito, é propósito de Deus, tá? Isso é plano de Deus. O segundo é que nós temos que povoar o céu. Nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura, todas as pessoas, para que todos ouçam, sabe? E pelo Espírito Santo eles se arrependam dos seus pecados e reconheçam Jesus como seu Senhor e Salvador. Tá? Então não esqueça desses 2 planos de Deus cruciais. Nós temos que viver a nossa vida baseada nisso, tá? Baseado nisso, preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus e povoando o céu. Amém? Glória a Deus. Então por isso Deus ele conta com quem? Com seus intercessores para o cumprimento da sua vontade. A intercessão ela é direcionada pela voz de Deus. A igreja quando foi levantada, a igreja de Jesus quando foi levantada nessa terra, ela foi levantada como uma intercessora da humanidade. Nós somos a igreja de Cristo. Nós temos que interceder pela humanidade, tá bom? Mas toda intercessão ela tem que acontecer guiada pela voz de Deus.
não pode ser do nosso jeito. Tem que ser guiado pela voz de Deus. Só um pequeno exemplo para você. Se Deus ele pega e coloca uma pessoa no deserto porque Ele quer colocar, porque Ele levou o seu povo lá para o deserto porque Ele quis. Porque o queridinho do papai, Jesus Cristo, tá bom? Também foi conduzido para o deserto. Por quem? Pelo próprio Espírito de Deus. Tá bom? Então o que acontece? Se Deus ele coloca uma pessoa no deserto com um propósito, nós temos que ouvir a voz de Deus e não ficar ali, tira já essa pessoa daí, Senhor, tira já. Ou então a gente na marca querer tirar a pessoa de lá, entendeu? Opa, calma, intercessor, não é assim não. Você está entendendo? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ouvir a voz de Deus e entender por que essa pessoa está lá no deserto. E aí, de acordo com a voz de Deus, é que a gente vai interceder. De repente a intercessão vai ser só assim: ô Senhor, dá força, que ele fique lá no deserto, mas dá força, Senhor, sustenta, Pai. Não mata não. Não deixa o inimigo tocar nele não, assim, só trata assim, mas continue tratando, tá bom? Continue tratando. Deu para entender? É uma intercessão, mas uma intercessão que está sendo direcionada pela voz de Deus. Nós não podemos ficar intercedendo do nosso jeito, não. É muito importante a intercessão. Em Ezequiel 22:30 diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Sabe? O que acontece aqui nesse contexto? Deus ele determinou a destruição de Jerusalém. Mas o que aconteceu? Deus ele procurou, sabe? Deus ele age nos seus princípios. Pelos seus princípios, ele determinou que Jerusalém seria destruída. Pelos seus princípios, que são os princípios da sua palavra, que são os princípios que estão no seu coração. É isso que rege a nossa vida. Agora, o que acontece? Só que o amor que está no coração de Deus, ele é muito maior. Você está entendendo? O amor é o dom supremo. E Deus, agora, Ele age no amor. Deus é amor. Então, pelos princípios de Deus, Jerusalém realmente seria destruída. Mas ainda assim, Deus, como ama tanto, Ele procurou alguém entre os homens para cumprir também um outro princípio, que é o princípio da intercessão. Alguém que se colocasse diante de Deus para interceder para Deus não destruir. E Deus ficou procurando: será que eu acho alguém que possa interceder para eu não destruir? Ele ficou procurando e não achou. Não achou. Então não restou mais outra coisa senão ele destruir. Tem muita coisa que acontece no nosso meio, não é porque o diabo está irado, entende? É porque isso, é porque aquilo, não. E porque Deus está permitindo, porque olha, Deus está pesando a mão. Não é bem, não é só isso não. Tem muita coisa acontecendo no nosso meio, e acaba acontecendo realmente ali, fica sentenciado e acontece mesmo de uma vez por todas, porque Deus não acha um intercessor sequer se colocando na brecha. Porque de repente aqueles que foram se levantados como intercessores, que somos nós, eu e você, fomos levantados como intercessores, de repente a gente está vivendo, procurando outras coisas, pensando em outras coisas, sabe? Em outros planos.
E os planos de Deus, que agora tem que ser os planos da nossa vida, de repente, que Deus o livre, podem estar de lado. E a gente vivendo uma vida preocupado, ansioso com as coisas dessa terra. Aí Deus, não está certo isso. Eu estou falando para vocês, não pensem nas coisas dessa terra, pensem nas coisas do alto. Mas aí a gente, às vezes insiste, ficar preocupado. Aí Deus, Ele pede para nós intercedermos. Eu vou colocar apenas 3 pontos e vou dar a referência para você. Primeiro, interceder para que a igreja venha cumprir a sua missão aqui na terra. Nós temos aqui uma missão sobre nós, sobre a Paz Church. Ganharmos esse estado para Jesus, proclamarmos o Evangelho, sabe? Expandirmos o reino de Deus. A igreja precisa cumprir a sua missão, com sinais e prodígios e maravilhas. Mas para isso a gente tem que interceder. Interceder. Atos capítulo 4, 29 a 31. Atos capítulo 4, 29 e 31. Não vou ler, apenas vou dar referência para você. Diz respeito a esse ponto de intercedermos para a igreja cumprir sua missão. Segundo, interceder por todos os homens e autoridades, por uma vida de paz e salvação. Paz e salvação. 1 Timóteo capítulo 2, do 1 ao 4. Tá? Então lá mostra claramente que temos que orar, interceder, para termos dias de paz, de alegria, de descanso aqui na terra. A Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, tá? Acima de tudo, para eles serem salvos. Terceiro, interceder pela liderança da igreja. 2 Tessalonicenses capítulo 3, do 1 ao 3. Continuamente a gente faz isso para a glória de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus quando você faz isso. Hoje mesmo já fizemos isso, mas essa é uma direção de Deus. Temos que interceder pela nossa liderança. Queridos, agora eu entro no ponto mais importante aqui dessa mensagem. Eu fiz tudo isso aqui como uma pequena introdução, para você entender que nós precisamos ouvir a voz de Deus, até para realmente vivermos na direção de Deus. Porque uma vez que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente precisa entender que Jesus agora é o nosso Senhor, ou seja, Ele é o dono da nossa vida. A palavra Senhor quer dizer isso, dono. A Bíblia diz que nós nos tornamos escravos de Cristo, tá? Então por isso nós precisamos viver na dependência de Deus. Jamais temos que viver na independência. Esse é o maior problema da humanidade. O maior erro da humanidade é viver na independência de Deus. Nós temos que viver na dependência de Deus. Nós fomos chamados para vivermos guiados pelo Espírito Santo. E o que é que nos guia? É a voz de Deus. Tá certo? Então aqui, para dar mais ênfase nisso, a gente vai pegar aqui o exemplo do profeta Samuel. Tá? Samuel, acredito que a maioria aqui conhece, eu não vou aprofundar também na história dele, mas ele era filho de Ana e Eucana, né? Ana não podia ter filhos. Samuel foi um milagre de Deus, tá? Resultado também de um clamor diante de Deus, uma pessoa que decidiu clamar diante de Deus, uma intercessora, ela se colocando ali diante do Senhor, continuamente, clamando, mas só que o seu clamor era mais interior do que exterior. Era o seu coração que clamava, ela balbuciava. E por isso o sacerdote Eli achava que ela estava embriagada, né? Julgou ela mal, mas ela decidiu se humilhar de todas as formas. Ela não estava apenas se humilhando diante de Deus, ela também se humilha também diante da autoridade de Deus, né, dizendo que ela não estava embriagada, não. E ali Eli vai e libera a bênção que ela tanto queria, para que ela pudesse realmente alcançar o milagre dela, que era ter um filho. Ela fez um voto com Deus, se ela tivesse realmente esse filho, ela ia consagrar ao Senhor completamente, né? E o Senhor dá esse filho maravilhoso, se chama Samuel.
E aqui a gente aprende também, né, um ponto tão poderoso. Ele não tinha autoridade para orar assim aos nossos olhos, né? Aos nossos olhos humanos, a gente pode achar que a pessoa ela não tem autoridade de repente para orar numa área onde realmente ele está deficiente, tipo assim. Então ele era deficiente nessa área da família, com seus filhos, não era exemplo. Mas mesmo assim, mesmo nessa área, ele liberou a bênção, ele liberou o milagre. E acima de tudo, ela honrou, ela recebeu, ela não escarneceu, sabe? Ela recebeu, ela não se comportou assim. Quem é você? Ele para primeiro lugar, o Senhor já chega aqui me julgando, né? Me condenando, dizendo que eu estou embriagada. E agora, o Senhor agora, né, quer liberar isso aí sobre mim, essa bênção, quando que o Senhor não cuida nem dos seus filhos? E o Senhor quer liberar essa bênção sobre mim? Ela não olhou com os olhos carnais para a sua liderança, para aquele homem, para aquele sacerdote. Ela simplesmente olhou para Deus. Ela olhou para o princípio de Deus que diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. Aquele que desobedece a uma dessas autoridades está desobedecendo ao próprio Deus, a Bíblia diz. No 13 você descobre tudo isso. Então ela olhou para os princípios de Deus e foi abençoada. E o milagre aconteceu. Ela teve Samuel, depois que ela desmamou, ela levou Samuel para o tabernáculo. Estudiosos dizem que foi por volta de 3 a 4 anos que ela levou a criança Samuel. E assim começa agora a vida de Samuel, o ministério de Samuel, em meio a uma geração terrível. A gente vai ler aqui e vai descobrir. Diz assim, o menino Samuel, ele ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Nesse tempo, está dizendo aqui que raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Tá bom? Ele foi consagrado em meio a uma geração que não tinha intimidade com o Senhor. Em meio ao ministério de Eli, que realmente não dava exemplo na família. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, a Bíblia chama eles de filhos de Belial, filhos da perdição. A Bíblia está julgando aqui, chamando os filhos de Eli, os filhos do sumo sacerdote, de filhos de Belial, filhos da perdição. Por quê? Porque Deus, ele sempre olha para as práticas. Em 1 João capítulo 3, você descobre quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Essas coisas estremecem a gente, mas é para estremecer mesmo. Eu costumo dizer assim, cara, a Bíblia não esconde a verdade da gente. A gente quer, às vezes, querer esconder. Mas quem sou eu para esconder a verdade? Se nem Deus ele esconde sua verdade. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo até hoje, para a glória de Deus. E qualquer pessoa que vá manusear a Bíblia, ele não precisa, sabe, de santas revelações para descobrir o que está escrito certinho ali, como se 1 mais 1 fosse 2. Claramente. Então a Bíblia, ela conceitua quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Sim, a Bíblia diz, aqueles que estão na prática do pecado são filhos do diabo. É claro. Entendeu? Ou seja, não é o pecado acidental, é a prática. A pessoa está lá porque quer. É porque ele quer estar lá. E já até advertiram ele, falaram para ele, mas ele insiste em estar lá. Conscientemente, porque ele quer. Planeja, ele quer estar lá porque ele quer. Então a Bíblia conceitua essas pessoas que estão propositalmente na prática do pecado, praticando. A Bíblia chama de filhos do diabo.
Mas aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que estão na luz, a Bíblia diz que são filhos de Deus. Diga, esse sou eu. Diga aleluia. Amém? Isso, os filhos de Deus, eles até pecam, mas é acidentalmente. Os filhos de Eli, eles profanavam as ofertas do Senhor, os sacrifícios do Senhor. Eles estavam lá de alguma forma para ajudar seu pai, mas eles bagunçavam tudo. Eles prostituíam na casa do Senhor, nas portas, sabe? As mulheres estavam lá servindo, e eles de olho, e eles começavam a praticar rituais dos povos pagãos, dos deuses pagãos. Eles começavam a fazer isso, queridos, coisas terríveis. Não é à toa que a Bíblia está dizendo. Então raramente Deus falava, as visões de Deus não eram frequentes, mas também em meio a todo um ambiente desse, né? Um ambiente profano, misericórdia. Infelizmente era assim. E Samuel foi levantado em meio a essa geração, correndo um risco terrível de seguir esses maus exemplos, sabe? Deus falava raramente também. Deus trouxe no meu coração porque ele era sumo sacerdote, ele não era um profeta, sabe? Porque Deus ele designou, não que ele não pudesse falar com sacerdote, sumo sacerdote, não, mas Deus fala mais com profetas. E em meio a tudo isso, a primeira missão que agora Samuel recebeu foi uma missão de honrar a sua liderança. Quem era a liderança dele? Eli. Ele tinha que ajudar Eli, e não apenas ajudar, cuidar de Eli também. Por quê? Porque Eli estava ficando cada vez mais velho. Ele foi crescendo lá na companhia de Eli, e como a gente leu, ele começou a ministrar sob a liderança de Eli, sob as direções de Eli. Independente de qualquer coisa, Eli era o líder sobre Samuel. E Samuel, ele se sujeitou a isso. Ele honrou a sua liderança, mesmo que ele fosse crescendo e vendo, sabe, de repente a passividade de Eli diante dos seus filhos. Mesmo vendo toda essa passividade, mas ele, mesmo assim, ele continuava a servir, não apenas, cumprindo ali os seus deveres, aprendendo a ser um sacerdote, mas cuidando de verdade daquele Senhor. Ele estava ficando cada vez mais idoso, então ele decidiu honrar de todo o coração. Uma das tarefas que Samuel aprendeu era colocar o azeite no candelabro para que a luz nunca se apagasse. Essa era a direção de Deus. E Samuel foi aprendendo isso. Ele foi aprendendo isso, tá? E acima de tudo cuidando daquele Senhor. Você sabe, quando a pessoa ela vai ficando cada vez mais idosa, ela precisa de alguém do lado dele. Talvez você cuidou do seu avô, não sei, mas eu estou falando isso só para você entender o que é honrar de verdade. Não é apenas ficar esperando a liderança dar um comando. A liderança não falou nada para mim, então fico aqui na minha. Ou seja, só vou fazer o que me pedem. Ou então só olhar para o lado tipo religioso. Não, você tem que olhar para o lado pessoal, você tem que olhar para o amor. E Samuel, ele foi crescendo nessa direção, para a glória de Deus. Se dependesse dos filhos de Eli, esse candelabro, a luz do candelabro já tinha se apagado há muito tempo e não se acendia nunca mais. Mas o candelabro ele continuava com luz acesa porque Deus levantou um Samuel. O fogo de Deus nunca pode se apagar. Por mais que não haja mais ninguém que venha sustentar esse fogo, na sua família, sei lá, no seu bairro, em algum lugar, alguma catástrofe aconteça, mas você tem que dizer, não, mas ainda tem um aqui com fogo, e sou eu.
E esse fogo ele não vai se apagar. Porque eu vivo para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Se dependesse dos filhos de Belial, faça ideia para onde eles estavam, né? Altas horas da noite. Não dormiu de repente em casa. Samuel não. Sabe onde ele dormia? Ele dormia na presença do Senhor, onde estava a arca de Deus. 1 Samuel, eu falei Ezequiel ou Samuel? Estou quase confundindo as coisas aqui. 1 Samuel capítulo 3, verso 3 diz assim, ó, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Amém? Aqui eu estou falando para você, estou mostrando para você o que aconteceu antes deste adolescente ouvir a voz de Deus. Eu estou falando para você primeiro princípios que antecedem ou Samuel de ouvir a voz de Deus. Um outro princípio, o primeiro princípio que eu estava falando aqui era o princípio da honra. Independente dos erros de uma liderança, Samuel ele decidiu honrar. Não apenas honrar, mas amar de verdade, servir de verdade, em todos os aspectos, sabe? Em todos os aspectos. Agora, o outro princípio era onde ele ficava. Ele dormia na presença de Deus, onde estava a arca do Senhor, que representava a presença de Deus. Nós continuamente temos que estar nesse lugar. Hoje nós temos tudo para isso, porque o Senhor nos deu da sua presença, e essa presença está dentro de nós, tá? Ela está dentro de nós. Só que a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que andar nessa fé, tendo realmente essa consciência. Eu estou na presença de Deus continuamente, eu não quero sair da presença de Deus, jamais. Eu não quero fazer nada que seja contra a vontade de Deus, o que vem escandalizar a presença de Deus. Deus me livre. Eu não quero fazer nada que entristeça o meu pai. Deus me livre. Eu não quero isso. Ande sempre na presença de Deus. Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus espera isso de cada um de nós. Anseie pela presença de Deus. Valorize a coisa mais importante que você tem. Não é outra senão essa. A presença de Deus. Você não tem tesouro maior. Não existe nada que venha superar isso. Não existe nada mais importante na sua vida. Moisés entendeu isso, por isso que ele falou, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Eu não quero outra coisa senão a tua presença. Então, pelo fato deste adolescente agora ser aprovado, porque não bastava simplesmente, sabe, ele cair no engano, ou então a mãe dele cair no engano, dizer, filho, eu te consagrei ao Senhor, e te coloquei agora aqui na casa do Senhor, você está separado, consagrado, então todos os planos de Deus vão acontecer na sua vida. Isso não é tudo não. Isso não é tudo não. É muito importante, legal, acabaram de consagrar uma criança aqui, né? Isso não é tudo não. O que mais importa é que obedeçam aos princípios de Deus. Obedeçam aos princípios de Deus. Por isso a Bíblia vem e diz em Provérbios 22:6, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e mesmo que ele seja velho, ele não se desviará desse caminho. Tem que ensinar os princípios do Senhor, para ele obedecer os princípios. Então Samuel, ele foi obedecendo aos princípios, honrando
honrando a uma autoridade de Deus, servindo, amando. E a vida dele pessoal agora estava na presença de Deus. Ele dormia na presença de Deus. Agora sim, em 1 Samuel capítulo 3, do 4 ao 8, a gente entende agora Deus chamando Samuel. Agora sim. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e falou para Eli: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não, eu não chamei você. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. Por que ele achava que era Eli? Era costume dele. Ele estava cuidando de um idoso. Então era costume dele, sei lá, o vovô quer fazer xixi, será? Não sei. A Bíblia não mostra isso. Costume de um relacionamento, de uma pessoa que está ajudando um idoso uma certa hora da noite. Precisa. Então ele era acostumado, o ouvido dele já estava, entendeu? Sensível a essa voz de Eli. Porque ele servia Eli. Ele ajudava Eli. Então prontamente ele correu e achava que Eli estava chamando ele. De novo, o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e novamente foi até Eli. E disse: o Senhor, estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não chamei, volte, deite-se. Ora, Samuel não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Pela terceira vez. Todas as vezes, preste atenção que ia ser um servo, né? Prontamente. Não importa quantas vezes chamam. Está pegando no sono de novo. Samuel, lá vai de novo. Não te chamei, vai-te embora deitar. Aí deita de novo, já está cochilando Samuel de novo. Ele não fez, né? Como Deus o livre, alguém se enrola ainda mais no lençol, no edredom e coloca o travesseiro nos ouvidos. Ou então, eu vou fingir que eu não estou ouvindo. Né? Não. Ele pulava na hora. O Senhor me chamou. Essa honra era para a liderança. É para largar tudo que eu estou fazendo aqui. Eu largo. O Senhor me chamou. Sabe, queridos, existem segredos para ouvirmos a voz de Deus de verdade. Esses segredos estão nos princípios do Senhor. Samuel, ele não conhecia a voz de Deus. No verso 7 de 1 Samuel capítulo 3 diz: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Por que Samuel não discernia a voz de Deus? Porque a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada para ele. Onde a gente ouve a voz de Deus? Na sua palavra. Romanos 10, 17. Pois a fé vem por se ouvir. Não é só a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você não recebe só a fé tendo contato com a palavra de Deus. O que mais vem na palavra de Deus, pela palavra de Deus? A voz de Deus. Pois a fé vem por se ouvir. E o ouvir
pela palavra de Deus. Ou seja, quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus, e o Espírito Santo revela a palavra de Deus para você, você ouve a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus. Não existe época onde a voz de Deus é mais frequente, senão a nossa. Essa era, até Jesus voltar. Não existe. Nunca existiu. No Antigo Testamento, os profetas eram contados nos dedos. Aqui não, só nesse culto restringido, eu estou diante de vários profetas que podem ouvir a voz de Deus hoje e que já estão ouvindo a voz de Deus. Nós temos que entender isso para valorizar, para dar cada vez mais honra e glória a Deus, onde Ele nos colocou, o que Ele fez com a gente, sabe? Você pode ouvir a voz de Deus a hora que você quiser. É impressionante isso. O nível de intimidade que a gente tem com Deus hoje nunca existiu isso na humanidade. Nunca. Nunca. E nunca. Por isso, sobre nós, pesa a maior responsabilidade. Porém, sobre nós pesa a maior responsabilidade. A Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Amém? Para Deus Ele contar os seus segredos para Samuel realmente entrar numa intimidade maior com Deus, primeiro Samuel ele precisava estar numa posição de servo. E Eli dá para ele o segredo, mostra para ele realmente o maior de todos os segredos, para uma pessoa ser íntima de Deus, ouvir de verdade os segredos do coração de Deus, para que Deus compartilhe com ele os segredos do seu coração. Qual é? Ser servo. Por isso, em 1 Samuel capítulo 3, 9 e 10, Eli falou, já na última, né? Na terceira ele fala assim, ó, vá, deite-se. Se ele chamá-lo de novo, diz para ele o seguinte: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala que o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. E o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo ouve. Deus ele não quer ser louvado com lábios. Nós não podemos apenas fazer uma declaração religiosa. Jesus Cristo falou: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, está cheio de pecados. Não pode ser uma declaração religiosa. E o que saiu de Samuel não foi uma declaração religiosa, porque ele dava frutos de um servo. Frutos. Ele vivia como um servo, servindo a sua liderança, que era a autoridade levantada por Deus, independente das suas falhas. Mas ele estava ali na posição de servo, agora, e também cuidando das coisas do Senhor, mantendo aceso o fogo do candelabro, a luz de Deus. Pelo fato dele viver nesses princípios, obedecendo a isso, o Senhor falou com ele. E ele ainda dá essa última dica para ele: quando você ouvir, se humilhe diante de Deus, dizendo: fala, Senhor, fala que o teu servo ouve.
Deus está à procura de pessoas assim, que dependem dEle, que estão na posição de escravos de Cristo, reconhecendo Jesus como seu Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui. Antes de você se tornar um amigo íntimo de Deus, você tem que ser um servo. Jesus falou isso em João 15,15. Ele falou para os seus discípulos: eu não vou chamar vocês mais de servos, e sim de amigos. Porque vocês não vão apenas servir. Eu vou contar para vocês os segredos do coração do meu Pai. Eu vou mostrar para você. O servo, ele não tem essas informações. O servo só recebe comandos. Mas o Senhor, Ele nos levanta, Ele nos escolhe para sermos seus amigos íntimos. Mas nós precisamos ter essa humildade no nosso coração, de ficarmos ali nessa posição, diante de Deus. Eu sou um servo, Senhor. Eu estou aqui para estar nos teus pés. Eis-me aqui, fala comigo. Fala que eu vou te obedecer. E o Senhor falou com Samuel. O Senhor falou com Samuel o que ia acontecer com a família de Eli. Deus já estava com saudade de falar com o profeta. E ali se levanta um dos maiores que já passaram aqui nessa terra. Depois que Deus ele revela seus segredos para nós temos agora que proclamar o Evangelho. Nós temos agora que proclamar tudo que Ele nos revela. Sabe? Por quê? Porque nós não podemos esconder o que Deus nos dá. Em Mateus capítulo 10, verso 8, parte B, diz assim: deem de graça o que vocês receberam de graça. Tudo que nós recebemos de Deus, nós temos que falar, nós temos que compartilhar, nós temos que proclamar. Mesmo que os outros não venham nos entender, que bom que venham, mas a gente corre esse risco, sabe? De sermos considerados a escória da sociedade, como aqueles que são loucos. Nós corremos esse risco, mas nós temos que falar. Nós não podemos parar de falar, porque Deus, Ele atribuiu a nós esse privilégio de conhecermos os mistérios do seu coração. Você é o Samuel da sua geração. Você é o Samuel dessa geração. Você foi escolhido por Deus para não deixar a chama do Espírito Santo se apagar de forma alguma. Mesmo que você, sei lá, saia daqui, porque aqui tem, muita chama, graças a Deus. Mas você vai para um lugar onde, sei lá, onde as pessoas estão apáticas, não querem mais nada com Deus. Mas você não pode ser influenciado, mal influenciado por essas pessoas. Imagine se Samuel fosse mal influenciado pelos filhos de Eli. Ele fosse crescendo e fosse vendo: mas rapaz, se os filhos de Eli estão fazendo isso, fazendo aquilo, então eu vou fazer também. Não! Ele não! Você não! Nós não! Porque somos consagrados no altar do Senhor. O seu corpo não. Dos filhos de Belial está liberado. Não que Deus aprove. Mas o corpo de um cristão é templo do Espírito Santo. Não siga os maus exemplos. Siga a voz de Deus. Só de Deus. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar, comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Coloque-se de pé. Amém.
Você foi escolhido para fazer a diferença. Por mais que os outros não deem ouvidos, atenção para a palavra de Deus, para a lei de Deus, mas você tem que dizer: mas eu dou. A chama do Espírito Santo nunca vai se apagar se depender de mim. Eu vou ser um intercessor diante de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou cumprir o chamado de Deus. Eu vou preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Eu vou conduzir muitas pessoas para Cristo. Sim. Eu vou viver para a honra e glória dEle. Sim, porque Ele me chamou. Porque Ele me escolheu. Eu quero ouvir a sua voz continuamente. Eu quero conhecer os seus segredos. Sabe, queridos, às vezes eu fico assim: Deus conhece o meu coração. Eu não falo isso para me vangloriar de forma alguma. Deus me livre disso. Mas às vezes eu fico assim, sabe, tão envolvido pela voz de Deus, que Deus vai falando. Eu fico assim: meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou fazer com essa voz? O Senhor está pedindo isso, pedindo aquilo. Eu não aguento. Eu chego com a liderança. Liderança, deixa eu compartilhar isso aqui. A gente está sentindo isso aqui. Sabe, é tanta coisa, Deus vai jorrando. E por isso que eu não aguento. Agora eu quero falar. Porque aqui vai estar cheio, vai transbordando. Dê ouvidos a essa voz e descanse no Senhor. Amém? Vamos clamar a Ele, para que a vontade dEle se cumpra cada vez mais na nossa vida. Em nome de Jesus. Levante suas mãos. Adore ao Senhor. Céus abertos, posso escutar o som celestial. Diga: eu posso escutar o som celestial. Eu posso ouvir a voz de Deus. Meio as vozes do povo que deseja Senhor, te adorar. aqui está um povo que deseja te adorar. Oh, Kanarama Shumanai. O Espírito Tudo do Manai. venha se mover nesse Abra o seu coração. e o Pai feliz está. Levante suas mãos. Ao ver a tua igreja o adorar. E escuta a terra canta, o céu te adora, e todos gritam: Se humilhe. Tu és santo. Fique na posição de servo. Canta, o céu te adora. Se renda ao Senhor. E todos gritam que tu és santo. Se renda ao Senhor. Se renda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh! Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Céus abertos, Aleluia! posso escutar o som celestial. Oh, Kadarashei, Kadaramassura, Manai. Fale línguas, fale línguas. Lindo as Entre nessa atmosfera com o Espírito Santo. povo que deseja Ouça mais e mais de Deus. orar. Deixa Ele falar mais intimamente com você. Deixa, querido. De Deus, venha Se humilhe para Ele. nesse lugar. Ele está à procura dos seus servos. Diga para Ele:
Fala, fala, fala. Fala, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Diga para ele: eis-me aqui, Senhor. Diga: santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Deus não pode falar em vão. Santo. Diga: Deus não pode falar em vão. Diga: fala que o teu servo ouve. Diga para ele: eu quero ouvir a tua voz todos os dias. Diga para ele: eu quero que a tua voz me guie. Sim, a Bíblia diz que até quando você for por um caminho errado, uma voz virá por trás de você e falará para você: ei, o caminho é por aqui. Ouça a voz de Deus. A única coisa que você precisa é disso. Não deposite sua confiança em você mesmo, em homens, em ninguém. Só deposite sua confiança no Senhor. A liderança, ela só existe para nos dar um norte do Senhor, para nos ensinar a sermos servos de Deus. Existe alguém aqui no nosso meio que, se de repente está sendo convencido pelo Espírito Santo para largar os seus pecados, e você quer entregar sua vida a Jesus, você quer fazer uma aliança com Ele, ou você quer reatar a sua aliança com Ele? Se existe alguém aqui no nosso meio que quer fazer isso, saia do seu lugar, venha aqui à frente, venha. Pode vir, filho, o Senhor te espera aqui. Existe alguém? Ou todos estão bem com Ele? Todos estão bem? Eu creio. Eu vou abençoar a sua vida. Antes eu vou profetizar. Eu profetizo na sua vida esse nível de intimidade com o Senhor, ouvindo a voz de Deus, crescendo cada vez mais. O Espírito Santo constrangendo você continuamente, onde quer que você esteja. Pode ser dentro de um carro, no seu trabalho, no seu estudo, no seu lazer, onde quer que você esteja. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai ouvir a voz de Deus e você vai obedecer. E você vai ser guiado por essa voz, porque você vai obedecer. Eu te abençoo para isso, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aplauda o Senhor.